Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, hoje eu vou falar a respeito das principais marcas batidas, principalmente pelo filme do Adão Negro, e vou falar também a respeito do top 5 dos Estados Unidos do mercado internacional. Então, vamos lá! Então pessoal, começando, obviamente o filme mais importante do final de semana é justamente o filme que eu já mencionei, Adão Negro, estrelado pelo Dwayne The Rock Johnson, produzido, tanto pela DC quanto pela empresa do Dwayne The Rock Johnson, Seven Bucks Production, e eu devo parabenizar o The Rock. Ele se esforçou muito no marketing nas últimas semanas. Quem acompanha, o The Rock sabe muito bem, ele fez um esforço gigantesco e eu acho que ele conseguiu adicionar pelo menos mais uns 10 milhões de dólares às bilheterias, se a gente fosse considerar o hype antes dele ter feito esse esforço gigantesco de marketing. Eu acho que o filme teria aberto mais ou menos como o filme do Shazam. Eu acho que o filme tem sim mais hype do que o filme do Shazam, porque é um filme estrelado pelo The Rock, mas a gente viu uma queda natural nas aberturas, principalmente por causa da pandemia. O filme do Shazam foi lançado antes da pandemia e o filme do Adão Negro está sendo lançado depois, só que eu acho que o grande esforço do The Rock e o fato dos fãs terem gostado do filme também ajudou a catapultar o filme pelo menos em mais uns 10 milhões. E o filme acabou abrindo com 67 milhões de dólares, que é uma abertura muito positiva, para um filme do The Rock, é a maior abertura de um filme solo do The Rock, se a gente tirar os filmes do Velozes e Furiosos, por exemplo, e é uma abertura sensacional também para DC. Nos últimos anos, se a gente pegar os últimos lançamentos da DC, é uma abertura sensacional, só que não é uma abertura sensacional se a gente pegar todos os 11 filmes do DCEU, ou seja, do universo estendido ali da DC. Esse filme não tá entre os melhores, só que não é um filme que envolve o Superman, que envolve o Batman, que envolve a Mulher Maravilha, então é compreensível que a abertura seja um pouco abaixo. Então vamos dar uma olhadinha, essa abertura de 67 milhões trouxe uma média de 15 mil dólares por cinema, que é uma média realmente positiva, não é uma média tão boa assim, mas é uma média muito positiva, para um filme que é original, digamos assim, é a primeira vez que a gente vê o Adão Negro nos cinemas, mesmo que seja uma propriedade da DC, mesmo que muitas pessoas conheçam, mesmo que tenha um grande ator como The Rock, não dá pra gente ignorar que é um filme relativamente original, nas salas de cinema, enquanto a gente tá vendo mais filmes do Batman, mais filmes, até o Esquadrão Suicida já teve o segundo filme lançado, então o filme do Adão Negro é realmente uma surpresa pra muita gente. E eu trouxe um dado interessante aqui pra vocês. Essa abertura de 67 milhões é a 8ª maior abertura de 2022, que é positivo, tem mais 2 grandes filmes pra chegarem, que eu acho que vão bater essa abertura facilmente, que é o filme do Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, e o filme do Avatar 2. Eu acho que esses 2 filmes, pelo menos, têm muito potencial pra bater essa abertura, então eu acho que Adão Negro tem tudo pra fechar no top 10 ali, porque eu acho que esses 2 filmes vão bater. Mas vamos dar uma olhadinha nessa lista, quais são os 7 filmes que estão acima. A gente tem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Jurassic World Domínio, 187 milhões para Doutor Estranho, 145 milhões para Jurassic World, 144 milhões para Thor, Amor e Trovão, 134 milhões para Batman, 126 milhões para Top Gun Maverick, 107 milhões para Minions, A Origem de Gru, 72 milhões para Sonic 2 e 67 milhões para Adão Negro. O que Adão Negro tem que nenhum desses outros filmes tem é a primeira vez que a gente vê o Adão Negro nas salas de cinema. O único outro filme que dá pra gente falar que é o primeiro de uma franquia é o filme do Batman, mas o Batman tem tantos filmes anteriores, que já foram lançados, que não dá nem pra gente considerar que esse é o primeiro filme com o Batman, porque tá longe disso. Então, o Adão Negro é o filme estreante, digamos assim, com a maior abertura em 2022. E pra fazer uma análise mais aprofundada pra vocês, eu decidi pegar os 5 últimos filmes do universo estendido da DC, então eu não tô considerando o filme do Coringa, que não faz parte desse universo, e também não tô considerando a abertura do Batman, somente desse universo, do Snyderverso, digamos assim, que envolve o Superman do Henry Cavill, que envolve a Gal Gadot e etc. A gente tem os últimos filmes, o Aquaman, que abriu com 68 milhões, só que a gente não pode ignorar que na segunda e na terça-feira era o Natal, então muitas pessoas consideram a abertura de Aquaman como uma abertura de 100 milhões, porque é o final de semana estendido do Natal. Se a gente considerar segunda e terça, o filme bateu 100 milhões, mas a abertura oficial seria de 68 milhões. A gente tem Shazam com 53 milhões, Aves de Rapina com 33 milhões
E aí a gente entra no período da pandemia, que não dá pra gente considerar muito esses resultados, 16 milhões para Mulher Maravilha 1984 e 26 milhões para o Esquadrão Suicida. E esses dois filmes foram lançados simultaneamente na HBO Max e nas salas de cinema, então é mais um grande asterisco negativo para esses dois filmes, então esses dois eu praticamente desconsidero. E aqui eu fiz uma linha do tempo, né, de todos os lançamentos desde o primeiro filme desse universo DC, que é o Homem de Aço. A gente vê o Homem de Aço com 116 milhões, depois o Batman vs Superman com 166 milhões de dólares, e depois a gente vê uma queda para Esquadrão Suicida, depois para Mulher Maravilha e para Liga da Justiça, que ficou praticamente na casa dos 90 e poucos milhões, acho que foram 95 milhões, aí subiu, né, a abertura de 100 milhões do Aquaman. Como eu disse, eu considerei a abertura de Aquaman na casa dos 100 milhões, a gente viu Shazam abrindo bem abaixo disso, na casa dos 53, Aves de Rapina, Mulher Maravilha 1984, Esquadrão Suicida e agora Adão Negro retornando, né, mais ou menos para o patamar que a gente via anteriormente. Então, longe de ser a maior abertura, né, de um filme da DC, só que é um resultado extremamente positivo se a gente considerar os últimos anos deste universo e considerando que é o primeiro filme do Adão Negro. Internacionalmente, o filme chega a 140 milhões de dólares, que é um resultado muito bom, né? Internacionalmente, o filme tá tendo um apelo maior do que em território americano, e o The Rock é uma estrela internacional, então acho que esse filme vai ter pernas longas. Muitas pessoas gostam muito do ator, o filme tá tendo uma aceitação de público muito alta, mesmo que a aceitação crítica não esteja boa, né? Como é comum nos filmes da DC. A rivalidade entre a DC e o Rotten Tomatoes já é bem antiga a essa altura, né? Vem lá do Homem de Aço e continua até esse último filme. As pessoas criticam com frequência o Rotten Tomatoes, né, mas eu não vou falar muito a respeito porque eu já fiz vários vídeos a respeito, né, do site, a respeito de como as notas são feitas, mas de qualquer forma a gente vê que o público tá gostando bastante do filme do Adão Negro, e o filme custou 195 milhões de dólares, que não é um orçamento barato, né, o orçamento é bem alto, mas né, muitas pessoas já estão especulando que esse filme vai sim ser lucrativo para Warner, porque o filme provavelmente vai ter um multiplicador positivo considerando a aceitação de público que o filme está tendo. Né? E hoje em dia tem muitas outras formas de um filme ganhar dinheiro, né? Então o filme não necessariamente precisa fazer muito dinheiro nas bilheterias para conseguir recuperar o dinheiro. Tem a HBO Max, por exemplo, provavelmente vai atrair muito público também para o serviço de streaming, né? Quando o filme for lançado, tem muitas vendas de mercadorias que com certeza uma figura como The Rock vai ajudar bastante. E eu acredito que mesmo nas bilheterias esse filme vai se pagar. Eu acho que ele vai fazer muito mais dinheiro do que o Shazam, por exemplo. Então eu acredito que o filme vai chegar na casa dos 500 milhões de dólares no final da sua corrida. Ou pelo menos próximo disso, que seria o suficiente para ele se pagar e dar um lucro. E pessoal, eu não vou falar a respeito dos filmes do The Rock, eu foquei nos filmes da DC, porque eu tenho um vídeo para fazer a respeito somente do The Rock, dos lançamentos solo, dos lançamentos de franquia, falar a respeito do poder que é o The Rock nas bilheterias, porque ele é o ator mais bem pago aí dos últimos anos. Então eu não vou falar a respeito dos filmes solo, porque eu já tenho um vídeo preparado, já tenho um vídeo praticamente pronto, só falta eu gravar e editar, então eu não vou abordar no vídeo de hoje. Então o resultado de hoje é mais focado nos filmes da DC do que nos filmes do próprio The Rock. E na segunda posição a gente tem o filme Tickets to Paradise, que é um filme com a Julia Roberts e com o George Clooney, né? O George Clooney estava parado praticamente, ele já estava aposentado na cabeça de muitas pessoas, e o filme abriu com 16,3 milhões de dólares, funcionando ali como uma contraproposta ao filme do The Rock. Então as pessoas que não estavam afim de assistir um filme de super-herói assistiram a esse filme, né, com dois grandes atores, e o filme teve uma abertura bastante competente, e o filme já estreou em muitos outros países. Então o filme com 16 milhões nos Estados Unidos já chega a 96 milhões mundialmente. Então o filme fez 80 milhões fora dos Estados Unidos contra 16 nos Estados Unidos, que é algo bem diferente, né? É muito raro a gente ver um filme chegando nas bilheterias já tendo feito muito dinheiro em outros territórios. E na terceira posição, uma situação bem diferente, a gente viu o filme Sorria, com uma queda muito baixa, ultrapassando o filme do Halloween, que estreou no final de semana passado. Então o filme Sorria, no seu quarto final de semana, ficou acima do segundo final de semana de Halloween, que mostra que pra mim essa franquia já era. Eu nunca gostei de Halloween, eu sempre achei os filmes bem fraquinhos, tem pouquíssimos elementos ali nos filmes, eles repetem muitas vezes a mesma coisa, e eu acho que o público também tá percebendo isso, porque o filme Sorria tá com um resultado muito melhor, com 8,3 milhões de dólares no seu quarto final de semana, e o filme
chega a 166 milhões de dólares ao redor do mundo todo, que é um resultado muito bom, né, para um filme de terror que teve um orçamento mais alto do que o normal. Eu acho que o orçamento desse filme foi na casa dos 40 milhões de dólares, mas mesmo assim é um resultado muito bom para um filme de terror. E mais curioso ainda, o filme tá com um resultado bem parecido fora dos Estados Unidos e dentro dos Estados Unidos. Ele tá fazendo 84 milhões de dólares em território americano e 81 milhões de dólares fora dos Estados Unidos. É muito comum a gente ver filmes de terror fazendo muito mais dinheiro nos Estados Unidos e menos dinheiro fora, porque geralmente eles distribuem o filme nos Estados Unidos e acabam achando que o filme não vai fazer tanto sucesso fora. Nesse caso não, a gente tá vendo um sucesso bem parecido. E Halloween Ends com 8 milhões de dólares e com uma queda de 80%, é uma das maiores quedas desde que eu comecei a fazer o Clube da Bilheteria. Fazem mais de 5 anos, eu não me lembro de ter visto um filme caindo 80%, e foi o que aconteceu com esse filme. Ou seja, a receptividade do público foi péssima, as pessoas não estão gostando do filme, o que leva a uma queda tão alta assim. Enquanto esse filme caiu 80%, o filme Sorria caiu 30%, isso explica, né, por que um filme no seu quarto final de semana ficou acima de um filme no seu segundo final de semana. E o filme chega a 54 milhões de dólares em território americano, que é bem menos do que a estreia do filme Halloween de 2018. Então o filme tá tendo uma performance muito fraca, né, pelas expectativas da franquia. Se a gente considerar o primeiro filme, o segundo, né, que é o Halloween Kills, e agora o terceiro, esse filme tá bem abaixo dos outros dois. E ele chega a um total de somente 82 milhões de dólares. E é bem capaz desse filme nem se pagar, né, dependendo de como o orçamento foi feito, dependendo da forma que esse filme foi feito. Tem tantas pessoas envolvidas, eles devem estar pagando muito dinheiro, porque já é o terceiro filme de uma franquia. Então eu acho que é um filme que vai acabar enterrando, né, o Michael Myers, pelo menos por alguns anos. E fechando o top 5, caindo 42%, ficou Lyle Lyle Crocodile, né, o Lilo Lilo Crocodilo, que é um filme da Sony. O filme infantil caiu 42% e fez mais 4,2 milhões de dólares, chegando a 28 milhões nos Estados Unidos e 8 milhões fora dos Estados Unidos, para um total de 37 milhões se a gente olhar o mundo todo. E agora, dando uma olhada no top 5 do mercado norte-americano, a gente tem Top Gun Maverick com 715 milhões, Doutor Estranho 2 com 411 milhões, Jurassic World Domínio com 376 milhões, o Batman com 369 e Minions 2 A Origem de Gru com 368 milhões. Eu diria que Adão Negro não vai entrar nessa lista, ele teria que ter um multiplicador de 6 para conseguir entrar, ou pelo menos 5,5 mais ou menos, o que é muito difícil de acontecer. Então eu não acho que esse filme vai ter pernas para entrar no top 5, ainda mais considerando que Pantera Negra 2 e Avatar 2 ainda vão entrar nessa lista, mas isso não tira os méritos do filme, que conseguiu um resultado bem positivo. E finalmente, né, o top 5 mundial, a gente tem Top Gun Maverick na primeira posição com 1,484 bilhão, Jurassic World Domínio com 1 bilhão, Doutor Estranho 2 com 952 milhões, Minions 2 com 932 e o Batman com 767. Então, pessoal, é isso, né? Adão Negro teve uma abertura muito legal. Eu gosto de acompanhar mais o segundo final de semana, porque aí eu comparo a queda do filme com outras quedas, eu tento ter uma expectativa ali de quais vão ser as pernas do filme, qual vai ser o multiplicador. Então acho que o segundo final de semana é até mais legal de ser analisado do que o primeiro, mas Adão Negro conseguiu estrear acima de Shazam, mesmo depois da pandemia, né, conseguiu estrear a par, né, com a abertura original do Aquaman, se a gente excluir a segunda e a terça-feira de Natal, que eu não gosto tanto assim de excluir, porque você acaba desmerecendo um pouquinho a abertura do filme, mas de qualquer forma, a gente vê que Adão Negro teve uma abertura bastante competente, e eu acho que o filme vai ter pernas bem longas, considerando a aceitação do público. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.